Tem uma teoria, né, que eu queria compartilhar com vocês e eu queria mostrar e ver o que vocês acham também. Então eu já peço logo de cara que depois que você terminar de assistir o vídeo, você comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, tá bom? Salve pessoal! Eu acredito que não só no YouTube, mas no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais, na verdade, existe um jogo. Dois jogos, na verdade. Primeiro, o jogo de quem está começando e o segundo é o jogo de quem já é grande. Então eu vou explicar basicamente de uma forma mais didática aqui para você e ver se você entende. O primeiro jogo que eu falei é o jogo dos números pequenos, jogo de quem está começando. E esse jogo é um jogo que eu julgo um pouco mais complicado do que o outro, né? Porque lá você já tem números, já tem relevância, mas esse outro jogo inicial, que você vai ter que lutar para sair daquelas poucas curtidas, daquelas poucas visualizações, tentar entender como o algoritmo, né, o robozinho ali funciona e alavancar os seus resultados, e não só digo em dinheiro, mas também em números, né, de visualizações, de inscritos, de seguidores e assim vai. Nos algoritmos de determinadas redes sociais, né, de todas as redes sociais, existe um fator limitante ali em que ela não deixa você ser entregue para muita gente. Existe um único fator que faz isso mudar. A partir do momento que você consegue encontrar um tipo de conteúdo que você vai produzir e vai postar nessa rede social e ele vai explodir, quando eu falo explodir eu quero dizer, ele vai ter números gigantescos, vai viralizar, a partir daquele momento você passa do primeiro estágio, né, ali do jogo dos números pequenos para o jogo dos números grandes. E aí, né, como que você pode fazer isso, né? E como que eu fiz com algumas redes sociais que eu tenho. E tô tentando, inclusive, fazer isso no meu Instagram. Porque no meu Instagram, e tanto no meu Instagram como no meu YouTube, né? Tô com bastante dificuldade de viralizar o meu tipo de conteúdo, que é algo bem estratégico, bem nichado, e não é todo mundo que tem interesse. E hoje eu tô trabalhando para tentar mudar isso e sair desses números pequenos e ir para os números grandes. Como que eu fiz isso? Nas outras redes sociais, né? No Cortes da Firma, em outros TikToks que a gente já trabalhou, no Bufunfo, o TikTok também já cresceu bastante, e assim vai. Primeiro, a gente encontrou um tipo de conteúdo que tem relevância, que as pessoas têm interesse em assistir. E isso eu ainda não encontrei no meu, infelizmente. Mas a partir do momento que a gente conseguiu encontrar esse conteúdo e a gente viu que aquilo dá certo, né? É um tipo de conteúdo viralizável, a gente começou a explorar ele ao máximo. A maioria das vezes a gente só explora esse tipo de conteúdo. No Instagram do Cortes da Firma, a gente só posta Reels engraçados, né? A gente só posta coisa de comédia. No TikTok, mesma coisa. Aqui nos Shorts também. No YouTube, mesma coisa. Então a gente encontrou um estilo de conteúdo ali para produzir tanto para os Shorts, TikTok, para o Instagram e para os cortes aqui do YouTube, e tá explorando eles ao máximo, entendeu? Mesma coisa com os especiais do Cortes da Firma. Então você precisa focar, e é nisso que eu tô focando hoje, em encontrar esse tipo de conteúdo que vai viralizar, porque normalmente é um desse conteúdo para você passar do jogo dos baixos números para os altos números. O outro jogo, né, dos números grandes. Esse jogo aí, né, são para players que já estão crescendo, e ele muda um pouco, né? Muda um pouco não, muda bastante. A partir do momento que você consegue viralizar um conteúdo, é bem importante você se preocupar na manutenção e no crescimento, né? Então, assim, primeiro você vai focar em crescer o máximo que der, usando aquela onda desse conteúdo que você postou primeiro. Então você tenta crescer ao máximo e depois você se preocupa com a manutenção. Então é por isso que eu falo que são dois jogos. Você está tentando sair ali do zero e crescer e exponenciar um pouco o seu negócio, a sua empresa, sua rede social. Enquanto no outro você já conseguiu escalar um pouco, né? Claro que tudo... existem limites, mas acredito que dependendo do tamanho que você está, você não está no seu limite, assim como eu acho que a gente não está no limite do Cortes da Firma, tem muito a crescer ainda, mas existe um fator que você vai ver que você vai dar um pico gigantesco, vai crescer muito e depois vai ter uma queda. E a partir dessa primeira, não necessariamente pode ser a primeira, mas a partir dessa queda você vai estagnar. E aí a gente precisa se manter, porque normalmente com uma estagnação você fica muito próximo ali da queda. E isso é bem perigoso para você, né? E pra gente. E é mais ou menos isso que a gente está passando no canal do YouTube do Cortes da Firma. A gente está estagnado. Faz mais de um mês que a gente tem ali, a gente varia entre 200 mil views por dia e 100 mil views por dia, entendeu? Então assim, a gente está nesse platô e a gente está tentando sair, né? E com isso vem as inovações, vem os testes, e é bem importante você que está aí crescendo, né? Já tem uma média
de crescimento muito boa, que você se preocupe com a manutenção. Mas por que que o jogo é um pouco diferente? É porque a partir do momento que você consegue furar a bolha e crescer bastante, o algoritmo ele começa a ver o seu canal, o seu Instagram com outros olhos. Ele começa a entregar de uma forma muito orgânica e muito natural. Então assim, a gente ganhar 400 inscritos por dia no nosso canal no YouTube é super normal. A gente ganhar 1000 seguidores no nosso Instagram e no nosso TikTok por dia também é muito normal. Então assim, por isso que o jogo muda. Você não precisa se preocupar com o crescimento. Ele acontece de forma natural, porque o YouTube, o Instagram, o TikTok, ele te entrega de forma natural. Ele encontrou o público para quem entregar o seu conteúdo. Mas a preocupação que você deve ter é de como que eu vou me manter e, melhor ainda, como que eu vou melhorar o meu resultado. Porque a gente não veio aqui para ficar com 80 mil seguidores ou inscritos para sempre. A gente quer sempre crescer os números, né? E com isso crescer a verba que a gente ganha com a nossa rede social. Eu queria até adicionar uma nota aqui, né, que assim, é uma coisa que eu tô passando de preocupação. O YouTube, né, principalmente o YouTube, como você ganha dinheiro com ele, você fica muito preocupado de, tipo, quanto que eu vou ganhar mês que vem? Quanto que eu vou ganhar daqui 2 meses? Pô, o meu faturamento no mês passado foi tanto e esse mês está na metade. Como que vai ser o mês que vem? Então, assim, isso, né, acaba mexendo com a cabeça um pouco, e um pouco não, mexe bastante. Inclusive, é algo que eu estou passando, porque a gente vem de uma queda de metade da verba que a gente faturou em um mês, veio nesse mês. Então, assim, a gente acaba se preocupando mais e a gente precisa se inovar, mudar um pouco o conteúdo e tentar trazer coisas novas que possam voltar a fazer o seu canal a crescer. Esse tipo de preocupação pode ter certeza que todo youtuber tem, ainda mais quem está começando, porque quem começa e não tem nenhuma fonte de renda, às vezes ela visualiza aquele canal como um possível negócio dela de ganhar dinheiro daqui para frente, e se ela não gera resultado, pode ter certeza que na cabeça dela também não tá boa, tá? Não tá legal. E ela precisa trabalhar isso. Pra mim, que eu já tenho um canal que viralizou, que a gente já ganhou muito dinheiro, que a gente já tem uma recorrência de uma grana muito boa, mas que tá em queda, a gente precisa mexer no psicológico também e tentar se acostumar com essa situação, porque é muito comum os youtubers eles crescerem, ficarem lá no alto, acharem que vai estar sempre lá no alto, mas aí vem uma queda e você estagna lá embaixo com um faturamento muito inferior, e aí às vezes você já gastou com carro, gastou com um monte de coisa, e você tem que tomar esse cuidado para você não se perder nisso, tá? Não achar que aquele mês que faturou 35 mil, como a gente faturou mês passado, é algo normal e que vai acontecer todos os meses, porque não vai. Pode ter certeza que não vai, porque vem as altas e com isso, com as altas, existem as quedas também, tá? Então, assim, não existe estabilidade, né? A gente está estagnado com o quarto da firma, mas a gente está caindo o faturamento, e a intenção é sempre a gente se inovar para mudar isso e voltar a crescer, entendeu? Não existe estabilidade, assim como o Flávio Augusto já disse, né? Provavelmente você já ouviu ele falando sobre isso. O caminho normal ali de uma pessoa que está começando na internet é, primeiro, ela joga o primeiro jogo dos números baixos, onde ela não tem entrega, ela não tem recomendação no conteúdo dela, não tem inscrito, não tem seguidor, não tem curtida, não tem nada. A partir do momento que ela acerta um conteúdo, ela começa a crescer, então existe esse único conteúdo que ela posta e ela viraliza, e aí ela passa a jogar o jogo dos grandes números, onde o YouTube, o Instagram, o TikTok, ele começa a jogar a favor de você e não contra. Depois que você passou por essas 3 etapas aqui, existe a quarta, que é a parte da estagnação ou queda, né? O que é muito pior que estagnar. É melhor você ficar estagnado do que ter uma queda brusca no seu faturamento, nos seus números. Então a quarta etapa ali é a parte da estagnação ou queda, onde você precisa ter psicológico para passar por essa fase, porque vão acontecer mais de uma vez. Pode ter certeza que você não vai crescer para sempre. Vai ter algum momento que aquele crescimento vai parar de acontecer, você vai ter uma queda e vai estagnar, e com isso você precisa ter psicológico para se controlar e não perder as estribeiras, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.